pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson novamente. Nós vamos falar hoje sobre conjuntos de números racionais. Nós vimos anteriormente frações. Então, o conjunto dos números racionais é justamente pegar essas frações e formar todo um conjunto numérico. Então, os números racionais têm a representação da letra Q. Tá? Então, quando eu falo do conjunto numérico dos racionais, a gente tem a letra Q para representar esse conjunto. Então, o que é justamente o conjunto dos racionais? Ele vai ser composto por números, né? Do qual a gente pode... Então, o conjunto dos racionais vai ser composto por números que a gente pode sempre descrever na forma de fração. Então, aqui, eu tenho A sobre B. Se eu consigo descrever um número na forma de fração, esse número ele faz parte do conjunto dos racionais. Então, ele pertence aos racionais. Tá? Sempre lembrando aqui que se eu tenho na forma de fração, A e B, eles vão ser qualquer números inteiros, tá? E justamente aqui eu tenho também que o B tem que ser diferente de zero. Então, isso aqui é uma restrição para que exista um número racional. Então, consigo escrever um número na forma de fração? Se eu consigo escrever um número na forma de fração, esse número ele é justamente um número dentro do conjunto dos racionais, tá? Existe aqui os subconjuntos do conjunto dos racionais. Um dos subconjuntos é justamente os naturais. Os naturais, eles são o subconjunto dentro dos racionais. Mas professor, o número natural aqui não está descrito na forma de fração. Na verdade, se eu pegar esse 1, pegar esse 4 aqui. Se eu pegar esse 4, certo? Por mais que ele não esteja descrito na forma de fração, eu posso botar aqui embaixo dele, no denominador, o número 1. E aí eu descrevo esse número na forma de fração. Logo, ele é um número racional. Tá? Então, se eu consigo descrever um número na forma de fração, ele é um número racional. Os inteiros também são um dos subconjuntos dos números racionais. Eu também consigo descrever esse número aqui numa forma de fração. Se eu pegar o menos 3 aqui, botar umzinho embaixo, tá? Eu consigo descrever na forma de fração, logo ele é um número racional. Existem alguns outros subconjuntos, por exemplo, os inteiros, esse asterisco aqui, lembrando que a gente viu os racionais, lembrando que a gente viu dos inteiros, se a gente tem esse conjunto de racionais com esse asterisco, significa que a gente tem os números racionais exceto o zero. Se a gente tem aqui os racionais com esse maisinho, significa que são só os racionais positivos. Os racionais com esse menos, só os racionais negativos. Os racionais com mais e o asterisco, são todos não nulos positivos. Negativo e asterisco, todos negativo, não nulos. Tá? Então eu consigo descrever alguns subconjuntos dentro dos conjuntos, alguns subconjuntos dentro dos racionais. Então, todos esses são subconjuntos dos racionais. E o conjunto dos racionais, como eu falei, eu posso descrever ele na forma de fração, mas não só na forma de fração que a gente vai ver os números. A gente pode ver aqui, por exemplo, meio, esse número ele vai ser descrito como 0,5. Essa forma de escrever o número, né, apesar de não ser uma fração, mesmo assim caracteriza ele como um número racional. Na verdade, a gente pode até fazer essa transformação. Se a gente pegar o 0,5, a gente pode simplesmente, né, ver quantas casas decimais tem após a vírgula. Eu tenho, então, uma casa decimal após a vírgula. Então, se eu tenho uma casa decimal após a vírgula, eu vou botar o 5 e vou botar esse 5 sobre 10, porque eu tenho uma casa após a vírgula. Tá? Então, eu consegui escrever esse número, que está na forma decimal, para uma fração. Automaticamente, a gente vai voltar para cá, se a gente simplificar por 5, se a gente simplificar esse por 5 e esse por 5, a gente volta para um meio. Tá? Então, se eu conseguir descrever um número na forma decimal, eu também consigo descrever na forma de fração. Certo? E se eu tenho aqui 1/3, tá? Na forma de fração, e ele transforma isso aqui em uma dízima periódica. Isso daqui também é um número racional. Então, a dízima periódica, como a gente tem aqui, por exemplo, 0,3, e esse tracinho em cima significa que o período é 3, esse traço aqui, né, significa que eu tenho uma dízima periódica, mas eu também posso fazer essa dízima periódica virar uma fração. Então, este número é só uma outra forma, a dízima periódica é só uma outra forma de a gente representar os números dos racionais. Então, pessoal, como eu já havia dito,
os números racionais eles podem também ser distribuídos aqui nessa reta numérica, assim como nós distribuímos os números inteiros e também distribuímos os números naturais. Então, se eu pegar a reta numérica, vai estar aqui, ó, sempre o zero centralizado. Para o lado direito do zero, vão ser sempre valores positivos e para o lado esquerdo, valores negativos. Então, aqui, para o lado direito, eu tenho valores positivos. Então, por exemplo, 1/2. 1/2 é um número racional, eu posso escrever em forma de fração, e ele é positivo, então vai ficar lá direito do nosso zero. Aqui, mais 1, também posso descrever em forma de fração, o mais 3/2, o mais 2 e por aí vai, tá? E para o lado esquerdo eu tenho os negativos, tá? Então eu tenho menos meio, menos 1 também eu posso escrever em forma de fração, menos 3/2, menos 2, que eu também posso escrever em forma de fração. Então os negativos vão ficar lá para o lado esquerdo, tá? E aí eu consigo fazer também, né, dentro dessa análise da reta, eu consigo fazer um número simétrico, né, do número racional, e também posso ter um módulo desse número racional. Então o número simétrico ele é igual aos inteiros. Vai ser este número, só que com sinal oposto. Por exemplo, se eu tenho 2/3, qual é o simétrico de 2/3? Qual é o elemento, qual é o número, no caso, que vai ter o mesmo valor absoluto, só que com sinal trocado? Então, ó, vai ser, se eu tenho menos 2/3, o simétrico vai ser mais 2/3. Qual é o simétrico, ou o elemento oposto, de mais 5/4? Então, vai ficar sempre com o sinal trocado. Vai ficar menos 5/4. Tá? Já o módulo, ou o valor absoluto, é aquele número sem o sinal. Então, ó, se eu tenho mais 3/5, o módulo dele é simplesmente 3/5. Então, eu estou retirando, assim como a gente viu nos inteiros, tá? Se eu tenho 3/4, então vai ser a mesma coisa, sem o sinal. Então, menos 3/4, o módulo de menos 3/4 é simplesmente 3/4. Tá? Então, essa é a matéria da semana. Estudem e até a próxima.